Bom, eu queria então aproveitar também, a gente comentou muito rapidamente, mas eu queria trazer alguns detalhes, e eu acho que a gente começou inclusive o programa aqui falando sobre repercutindo, né, as das comemorações, do evento 7 de setembro e as comemorações oficiais, sobre o 7 de setembro, mas, ao mesmo tempo eu acho muito emblemático sobre o que aconteceu em especial aqui no Rio de Janeiro, nesse 7 de setembro, em que as forças de segurança, tanto do município do Rio de Janeiro, quanto do estado do Rio de Janeiro, atacaram o povo, atacaram as pessoas que estavam reivindicando o seu direito constitucional de moradia. E aí eu vou pôr aqui alguns vídeos, mas as primeiras informações que, para quem não acompanhou, ontem, na madrugada, na verdade, né, de sábado para domingo, de 6 para 7 de setembro, o MLB, que é um movimento de moradia que é ligado à Unidade Popular, e à própria imprensa, inclusive, quando fez o noticiário a respeito desse caso, trouxe uma informação errada, que diz que o MLB é ligado ao PSOL, não é o PSOL, é a UP. E eles fizeram na madrugada de 6 para 7 de setembro uma campanha e luta nacional por moradia, onde eles ocuparam 18 espaços no país todo e 15 dessas ocupações ainda estão em processo de resistência, tá? E o que que a gente tem no Rio de Janeiro? Acho que muita gente que estava nas redes sociais acompanhou os vários vídeos. 2 deputados foram covardemente agredidos, assim como as crianças, as mulheres, as 120 famílias sem teto que ocuparam o prédio, que é a ocupação Palestina Livre Luiza Maim, e a truculência da guarda, da polícia militar, que agrediram tanto o Tarcísio Mota, deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, como o professor Josemar, que é deputado estadual, que estavam junto dessas famílias, junto do movimento do MLB e que tentaram fazer ali uma intermediação, uma interlocução ali entre as forças de segurança e as famílias, para que justamente ninguém fosse ferido, ninguém fosse exposto à truculência, como a gente sabe que esses processos todos acontecem, e eles também foram agredidos, covardemente agredidos. Eu vou colocar o vídeo aqui daqui a pouco para vocês acompanharem. Inclusive, eu estou conversando com o pessoal do MLB aqui do Rio de Janeiro. Hoje eles não puderam estar aqui, eles viriam aqui hoje para conversar conosco, trazer mais informações. Eles não puderam estar aqui, mas estarão ainda nessa semana. Eu vou combinar com eles para que eles possam trazer mais detalhes a respeito, do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, inclusive porque trata-se de um imóvel que pertence à União, portanto, ao governo federal. Ele é um prédio que ele fica ali na região da Pequena África, é muito próximo ali do Cais do Valongo, e ele estava abandonado há 16 anos, tá? E havia jus e há um projeto inclusive aí para se pensar sobre o que seria feito, o que vai ser feito, né, neste imóvel. E aí, olha só, eu vou pôr os vídeos, mas antes, eu queria só destacar, e aí o efeito político disso inclusive, o posicionamento do prefeito da cidade do Rio, que é o Eduardo Paes. E assim, inclusive, que eu estava olhando ontem e vendo, foi a primeira coisa que eu vi a respeito disso, e aí fui buscar o que estava acontecendo. Essa publicação do Eduardo Paes, o prefeito aqui do Rio, sobre essa situação, e ele faz o seguinte: ele ataca o governo federal, tá? Lembrem que aqui no Rio de Janeiro há um apoio do Partido dos Trabalhadores, parte da esquerda carioca, parte da esquerda do Rio de Janeiro, faz um apoio ao Eduardo Paes, apoiou ele para a reeleição dele para prefeito. Ele está num processo de campanha eleitoral para o governo do estado. E vejam o que o Eduardo Paes publicou nas suas páginas, nas suas redes sociais, para além do ataque que ele fez através das forças de segurança da cidade
com a Guarda Municipal contra as crianças, as mães e os próprios parlamentares. Então, o Eduardo Paes ele diz o seguinte: mais uma vez o PSOL, através de um braço chamado de Movimento Social, um tal de MLB, então ele também está provocando aqui, está trazendo uma desinformação, porque não, o MLB não é ligado ao PSOL, todo mundo sabe que o MLB é um movimento do Unidade Popular. Promove, diz o prefeito, promove a ocupação de um prédio no centro do Rio de Janeiro. Dessa vez, ocupar um prédio onde iniciaremos em breve as obras do Centro Cultural Rio África, que vai tratar da diáspora africana para o Brasil. Tudo isso em frente ao sítio histórico do Cais do Valongo. O que mais me impressiona é que essa gente veja como o prefeito do Rio de Janeiro trata as famílias sem teto que estão reivindicando um direito constitucional de moradia. Então, essa gente, ele se refere a essa gente, tá? E ele diz, então, o que mais me impressiona é que essa gente chegou ao poder e faz parte da base do governo federal. Aqui ele está se referindo, na verdade, em relação ao PSOL, né? Então ele faz um ataque ao PSOL. O governo federal, diz o prefeito, é o maior latifundiário urbano da cidade do Rio de Janeiro e poderia facilmente destinar boa parte de suas áreas para habitação popular no centro do Rio. Mas preferem sempre ocupar e esculhambar com a cidade, ao invés de usar os instrumentos que dispõem para, de fato, promover a habitação popular. É um jogo permanente de hipocrisia e desordem. Aqui não passarão. Conversei com o governador Cláudio Castro, governador bolsonarista, que sabemos do histórico que tem as incursões pelas favelas do Rio de Janeiro desastrosas, que já assassinou gente, que mata gente, que invade as favelas e que faz o que a gente noticia sempre em relação às operações policiais. Diz o Eduardo Paes, então, que conversou com o governador Cláudio Castro e determinou que é para a Guarda Municipal e a Polícia Militar que façam imediatamente a desocupação da área. Então, vamos mostrar aqui como é que a Guarda Municipal, junto da Polícia Militar, portanto, ordem do prefeito e do governador do estado, fizeram o processo de desocupação da ocupação Luísa Maim, Palestina Livre Luísa Maim. Então, eu vou colocar aqui, vou pôr alguns vídeos, tá, gente? Porque tem bastante material. Só uma primeira informação que foi chegando, né, ontem ao longo do dia, isso aconteceu pela manhã, e o deputado que foi agredido, inclusive, o Tarcísio Mota, do PSOL, aqui do Rio, tem um posicionamento dele, uma publicação dele logo pela manhã nas redes sociais. Olha, estamos aqui na Avenida Venezuela, uma ocupação absolutamente pacífica, pelo direito à moradia, num prédio que está abandonado e que pertence à SPU, pertence ao governo federal e que está, inclusive, na lista de destinação para moradia. Estamos apoiando um movimento social e a gente está em vias de ter uma desocupação aqui, por ordem do governador Cláudio Castro, amando e a pedido do prefeito Eduardo Paes, que fiquei sabendo, já fez até postagem para dizer que a ocupação do pessoal não é, mas o pessoal está aqui do lado apoiando esta ocupação e da luta pelo direito à moradia. Apelamos, inclusive, ao governo federal que tenta estabelecer um canal de diálogo imediato aqui para evitar a violência que está acontecendo. Mas nós ficaremos aqui, enquanto o movimento estiver resistindo, vamos resistir ao lado deles. Este é o processo. Não há um único projeto de moradia popular aqui na região do Porto que não tenha sido fruto de ocupação. Então vem esse papinho do Eduardo Paes dizer, não, vem negociar, está aberto. Está aberto quando? Qual é o prédio? Qual é o projeto? Não tem. Se não tem o movimento ocupando, não tem moradia popular no Porto. A gente denuncia isso desde 2012 e por isso vamos resistir aqui. A luta dessas pessoas que estão aqui lutando pelo direito de morar é uma luta mais do que justa e terá o nosso apoio a todo momento. Vamos lá? Só a luta muda a vida. E lá na página, gente, do MLB do Rio de Janeiro, tem uma série de vídeos que mostra como é que foi a ação, tá, da Guarda Municipal e da polícia. Vou mostrar aqui para vocês, olha só.
Hugo está dizendo aqui que tem um mapa das ocupações no Brasil. Se encontrar, compartilha aqui. Boa, Hugo. Eu vou procurar, viu, meu querido? Enquanto eu estou falando com vocês aqui, vou tentar achar, porque é isso, né? Eu estou aqui, estou lá, estou olhando tudo. Então, às vezes, eu não consigo fazer isso na hora, tá? Mas assim que eu tiver, até porque a gente vai repercutir mais esse ponto, e eu trago para vocês. Na página do MLB, aqui eu vou trazer direto do Instagram, gente, da página deles, porque tem uma série de vídeos que eles postaram, e eu acho importante para vocês, inclusive, acompanharem, tá? Olha só. Muita bomba. Vejam, crianças, senhoras, mulheres. Policiais militares arrombaram o portão. É parte da reportagem da afiliada da Rede Globo aqui no Rio, tá? Imóvel. As imagens mostram um momento em que policiais disparam balas de borracha. Os PMs usaram cacetetes para obrigar as pessoas a saírem. Tá cheio de criança aqui! Tá cheio de criança! Calma, não precisa. Agentes da Secretaria de Ordem Pública e guardas municipais também participaram da ação. No meio do tumulto, idosos e crianças. Essa mulher precisou ser carregada. Na rua, os agentes usaram bombas de gás e balas de borracha para dispersar as pessoas. Aqui é mais um registro mesmo da reportagem. E aí, tem um outro... Olha o que acontece com os companheiros aqui, ó. Com gente de idade. Companheiro, povo pobre. Essa é a resposta do Eduardo Paes e do Cláudio Castro pro povo pobre. Essa é a resposta. É colocar nosso povo no chão. É colocar nosso povo assim. Essa é a resposta do Eduardo Paes. Não piora, vai. Eles são os covardes! Vamos, amiga, entra, vai. A gente vai fazer tudo. E aí, gente, como eu disse para vocês, o professor Josemar, deputado estadual, e o próprio Tarcísio Mota, né, que eu coloquei o vídeo aqui, eles foram agredidos e depois eles fizeram um posicionamento juntos aqui, olha só. Professor Josemar, você deve ter visto aí nos vídeos, junto com o deputado Tarcísio Mota, fui agredido num processo de desocupação de famílias que aconteceu na Rua Venezuela. Aquele espaço, né, a Venezuela 153, é um espaço do governo federal, o que mostra que as ações feitas tanto pela polícia quanto pela guarda municipal estão fora de legalidade. E nós temos aqui, prestando a nossa solidariedade, fomos lá prestar nossa solidariedade à família, fazer a fiscalização enquanto agentes públicos e fomos duramente agredidos pela guarda municipal de Eduardo Paes. Aqui tem uma questão fundamental, era direito daquelas famílias ocuparem aquele prédio da SPU, Secretaria de Patrimônio da União. O imóvel está listado na portaria do Minha Casa Minha Vida Entidades. Há uma lista, há documentação sobre isso. 40 famílias, pessoas que não têm onde morar, que estão lutando pelo direito à moradia. E aí, a polícia do Cláudio Castro e a Guarda Municipal do Eduardo Paes, respeitando os interesses, né, defendendo os interesses da incorporadora, da administradora Cury, que é dona de outra parte do terreno, não daquele que estava ocupado, resolveu usar de truculência, de violência para desocupar, e aí foi uma violência principalmente sobre as famílias. As cenas são lamentáveis. Quando eu e Josemar dissemos, olha, agora aqui, entrando aqui a ordem pública, nós queremos acompanhar, porque eles iam retirar os pertences das famílias, a gente queria ver como estava o prédio, aí a Guarda Municipal partiu para cima da gente, para impedir o nosso direito de fiscalizar a ação pública. E aí eu quero dizer para o Eduardo Paes, que está comemorando nas redes, comemora aquilo que você sempre fez, não tem nenhum compromisso com a moradia popular na região do Porto, nenhum, não há nenhuma habitação de interesse social no Porto que não tenha sido fruto de ocupação. Porque você, Eduardo Paes, nunca quis que gente pobre morasse no Porto. Seu jeito elitista, você só quer defender o quê? A Cury, o grande capital imobiliário. Nós não, estávamos lá em solidariedade, apoiando sim as famílias ocupadas e fiscalizando, que é o nosso papel como parlamentares.
Seguimos na luta. É importante entender que Eduardo Paz não representa os interesses populares da população carioca e fluminense. É isso, seguimos na luta. Morar é um direito. Bom, e aí, gente, eu tô trazendo aqui mais detalhes desse caso do Rio de Janeiro, mas eu comecei falando dessa questão, porque lembrem que esse movimento, o MLB, ele fez um movimento nacional, tá? Uma campanha nacional por moradia, ocupou 18 lugares no país todo, e 15, inclusive, desses lugares seguem em processo de resistência. Eu procurei, assim, busquei e eu não encontrei, então eu não encontrei, tá? Nenhum posicionamento do governo federal em relação a esse caso em si. Então, por hora, não temos nenhum posicionamento. Eu estou falando isso porque trata-se de um imóvel do governo federal, né? Como endossou aqui os 2 deputados. Então, não há nenhum posicionamento nessa questão. Lembrem que eu comecei, inclusive, falando que a gente está falando de nós estamos tratando aqui de um prefeito que é apoio, que foi apoiado por parte da esquerda do Rio de Janeiro, foi apoiado pelo presidente, né? Enfim, tem uma relação ali de, pelo menos até esse momento, de apoio mútuo. Então, a gente realmente vai acompanhar como é que vai ficar essa questão. Por hora, não há nenhum posicionamento em relação do governo federal em relação a essa questão, tá? Eu vou mostrar aqui também mais um ponto que tá na página do Tarcísio Mota, né? Sobre as agressões. Olha só, ele sendo agredido. Que vai adentrar e vai esvaziar o imóvel. Eu estou falando como mediador, falei com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, falei com o governador do estado do Rio de Janeiro, falarei com a Secretaria do Patrimônio da União. Nós temos uma divergência sobre a propriedade deste imóvel. Ele está destinado para moradia popular. Não há nenhuma moradia popular nessa região que não tenha sido feita por ocupação. Então, no meu entendimento, como deputado federal do Brasil, é de que eles estão no direito de lutar pela moradia, esse conjunto de cidadãos cariocas que estão aqui. E nesse ponto de vista, mais uma vez apelamos ao governador e aos senhores que aguardem as negociações que estão previstas para amanhã e terça-feira, para que então se possa, ou uma ordem judicial, para que se possa proceder a essa situação. E, bom, nesse vídeo, inclusive, a informação que veio através do deputado é que houve uma tentativa de diálogo, né, de ouvir a população que estava lá, essas 120 famílias, de tentar uma interlocução com o governo federal ou através de uma medida judicial. O deputado Tarcísio Mota, ele pediu para que se esperasse entre hoje e amanhã, para que se houvesse, para que tenha uma resolução, mas a ordem estava dada, né? Tanto do governador como do prefeito da cidade, e a polícia e a Guarda Municipal fizeram o que fizeram, que está aí nesse vídeo. Então, foram contra as famílias, contra as mulheres, contra as crianças. Então, é isso. E aqui, gente, eu vou dizer para vocês, como eu acompanho um pouco mais de perto, nenhuma novidade, tá? Nenhuma novidade. O prefeito do Rio de Janeiro, ele age com truculência através da sua guarda municipal desde sempre. Os professores da rede municipal, que recentemente fizeram aqui um processo de greve, sabem disso. A denúncia, e vai ser bastante oportuno, essa semana a gente tem o Thiago Esteves aqui conosco,
E a gente vai tratar dessa questão, porque ele tá na linha de frente aí, né, da educação aqui do Rio, porque os professores da cidade do Rio de Janeiro, pelo menos, denunciam a forma como se dialoga com quem reivindica direitos básicos, moradia, educação. É desse jeito, esse é o diálogo, com truculência, com violência, é nesse sentido. Então não é nenhuma novidade, tá? É isso. Então, e a gente sabe que esses setores da esquerda, algumas pessoas da esquerda aqui do Rio de Janeiro que fazem esse apoio ao, ao prefeito do Rio, ao Eduardo Paes, seguem em silêncio, porque o constrangimento é gigantesco, né, gente? É enorme. Gigantesco, assim, 7 de setembro, feriado de 7 de setembro, domingo de manhã, a gente tem isso que nós vimos, a gente tem esse posicionamento do Eduardo Paes, que ataca o PSOL, ataca o governo federal, que diz que o governo federal é o grande latifundiário, que poderia doar, enfim, faz um chamamento sem nenhum constrangimento. O governo federal, nesse aspecto, nesse ponto, está em silêncio, não deu nenhuma resposta. O Eduardo Paes, ele está errado na informação de que o governo federal tem muitos imóveis que podem ser colocados para interesse de moradia popular? É verdade. Mas a pergunta que se faz, que eu faço aqui, que vai na direção, inclusive, do que o Tarcísio Mota está dizendo, que há mais de uma década, inclusive, se trata desse assunto, é se projetos de moradia popular podem estar presentes no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, já tem de longa data a especulação de que o centro do Rio de Janeiro vai passar mais efetivamente, de maneira mais aprofundada, por um processo de especulação imobiliária, de gentrificação, e nós iremos ver certamente outros episódios como esse, porque vai ter luta, vai ter resistência. Os movimentos de moradia também não vão arredar o pé e vão se colocar sim para exigir, reivindicar, porque não tem favor nenhum sendo feito. A moradia é um direito constitucional e essas pessoas simplesmente estão ali para reivindicarem esse direito. Então, a gente vai acompanhar isso e certamente nós veremos outros episódios como esse. A questão aqui, o ponto é como irá se posicionar um prefeito aqui do Rio de Janeiro que se coloca como aquele que é progressista, que dialoga com os setores progressistas da cidade, agora do governo do estado, afinal de contas, ele já está num processo de campanha para disputar o governo estadual aqui do Rio de Janeiro. E como vai ser? Porque o aceno para a direita ele já fez, para a extrema-direita, na verdade. O Eduardo Paes, há pouco ele tirou uma foto com o governador ali numa situação bastante amistosa, né? Então já está em processo de campanha para tentar justamente ganhar um capital eleitoral da direita, da extrema-direita. Então, essa truculência, fazer esse tipo de avanço dentro da política de segurança pública e colocar as suas forças de segurança para ir para cima de pobres, de crianças, de mulheres, é para poder fazer um aceno para a direita e para a extrema-direita, porque é esse o diálogo que se faz com a direita e com a extrema-direita. É disso que essa gente gosta. Essas pessoas gostam de pau no pobre, né? É de violência para cima da população pobre aqui, no caso do Rio de Janeiro, mas como um todo. Então, é um aceno porque é um aceno eleitoral. É um aceno justamente para tentar capitalizar votos desse espectro ideológico. É isso. Esse é o ponto. É isso que a gente vai certamente ver e endosso mais uma vez, viu, gente? Segurança pública vai ser uma das tônicas, se não a tônica, das eleições de 2026. Podem apostar. Certamente vai ser uma das grandes discussões que serão aprofundadas no processo eleitoral do ano que vem, tá? E aqui tem até um comentário que eu queria destacar, que o L. Nunes disse, né, para atacar pessoas desarmadas, esses caras são os brabos. Pessoas desarmadas e pobres.
pessoas desarmadas em regiões periféricas, nas favelas, nas periferias. Porque na Faria Lima, não sei se estava todo mundo armado, não. Por que não agiram com truculência quando fizeram a operação na semana passada, retrasada, né? Quando houve a operação que nós noticiamos aqui. Então, não são só pessoas desarmadas, é pessoas desarmadas de determinados lugares. Né? Então, há uma relação de classe e, claro, de raça também, porque não tem como você dissociar uma coisa da outra. Então, não são só pessoas desarmadas, porque as pessoas que estão nos condomínios fechados também não estão necessariamente armadas. E a polícia não age com essa truculência. Não mete aí o spray de pimenta na cara, como fez com as crianças, com as mulheres e até com os parlamentares. O Tarcísio Mota recebeu spray de pimenta na cara, ali, vocês acabaram de ver no vídeo. Então, não é necessariamente só pessoas desarmadas, não, tá? É de gente pobre, porque a polícia, sabemos que a formação das forças de segurança desse país, elas são treinadas, elas são formadas para ir para cima de gente pobre. Mara Lúcia está perguntando se há alguma manifestação do Elias Jabbour sobre isso. Eu não vi. E ela está perguntando porque o Elias Jabbour está dentro de uma instituição aqui da cidade do Rio, né? Então, ó, vou até antes de falar para vocês, gente, de cravar, mas eu creio que não tenha, não, viu, gente? Eu acho que aí realmente que se tenha o mais profundo silêncio, tá? Não tem, não. Realmente não tem, tá? Tem um posicionamento dele no. E é isso, o Elias Jabbour é um dos nossos, né, gente? Então por isso que a gente cobra, a gente questiona, né, a gente gostaria realmente porque o Elias, enfim, é essa pessoa que contribui muito para a gente pensar uma esquerda radical, teoricamente falando. Então é isso, mas não tem não, tá, gente? Não tem nenhum posicionamento, só respondendo aí a sua pergunta, viu, minha querida? Tem não. Não tem mesmo, tá? Eu tô olhando aqui, tem um vídeo que ele publicou agora há pouco, mas ele tá mais falando a respeito, da questão do julgamento, falando um pouco do 7 de setembro, da bandeira dos Estados Unidos, dos bolsonaristas lá na Avenida Paulista, então não tem nada efetivamente falando desse episódio aqui no Rio de Janeiro, tá?